Olá pessoal, bem-vindos ao canal GTUSP. Eu sou Bruna Bardez, professora de Língua Portuguesa e Literatura, e na aula de hoje vamos estudar sobre o naturalismo, parnasianismo e o simbolismo. Lembrando a vocês que eu sempre procuro colocar numa reta cronológica para que a gente possa se adequar e entender e compreender melhor. E vocês viram que o tema da aula de hoje é um pouquinho maior, né? É amplo. Temos 3 temas a serem abordados sobre o século XIX. Então, vou falar com calma, vou explicar para que a gente possa compreender e prestar atenção quando isso cai no vestibular. Como aparece, como isso deve ser analisado. Então, vamos ficar atentos, estarei com vocês. A nossa ementa de hoje vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou explicar do naturalismo, o naturalismo no Brasil, né? Então vou falar de uma forma ampla, como aconteceu isso na Europa, depois como o naturalismo fez uma relação e características no Brasil. Vou falar do parnasianismo e do simbolismo. Vocês devem se perguntar, né? Poxa, Bruna, eu já nunca ouvi falar esse nome, ou alguns alunos, eu já ouvi falar isso, mas chega na hora da prova, como que eu vou analisar? Como que eu vou entender? Esse é o meu propósito. Eu sempre prezo muito a ideia com vocês de tenham sempre um bloquinho de anotação. Eu sei que tem alunos que têm uma memória fotográfica, eu tenho alunos que têm uma memória mais exata, que já compreende, outros fazem anotações, outros desenhos. Então, fiquem à vontade. O importante é vocês compreenderem isso para quando chegar lá na hora da prova, vocês possam fazer uma analogia direta e não ficarem aí com receio. Sobre o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo, que nós vamos ressaltar, eu vou fazer uma retomada também sobre o realismo, que é uma escola literária anterior, certo? E eu tenho com vocês aqui a nossa reta cronológica. Então, eu venho comentando algumas aulas com vocês, desde o trovadorismo e humanismo, que vieram das cantigas de amor, amigo, escárnio e maldizer. Ou seja, foi nessa época que os trovadores, né, os homens, fizeram músicas para ressaltar ao outro, ou a mulher amada, o quanto ele gostava daquela pessoa, o quanto ele odiava, que são as cantigas de escárnio e maldizer, ou o quanto a mulher também, que é a cantiga de amigo, como que ela sofria, né? Então, ela ressaltava isso nas canções dela. Trabalhei com vocês também sobre o classicismo, lá no século XV, quando comentamos sobre Luís Vaz de Camões, todos os cantos dos Lusíadas, priorizei mais o canto 3, que falava de Inês de Castro, muito famoso, muito conhecido, uma plebeia que casou com um príncipe, e o rei, né, o pai do príncipe, acabou não aceitando essa situação e planejou aí a morte de Inês, a ponto que tempo depois o príncipe percebeu, pediu para tirar o corpo da Inês do caixão e que todos beijassem a mão dela em sinal de perdão. Fomos para o quinhentismo, entre o século XV e XVI, quando falava do descobrimento do Brasil. Alguns momentos do colégio, até mesmo das universidades, quando é mencionado isso, eles acabam pulando, né, vão do classicismo para o barroco, mas é importante a gente sempre lembrar da palavra quinhentismo, 1500. Ensinei para vocês também como que conta século. Então, poxa, Bruna, me esqueci como que eu conto séculos. E agora? Vamos pensar o seguinte. Se um marco histórico da literatura aconteceu em 1430, como que eu faço para achar o século? Ah, Bruna, será que é o século XIV? Vamos tomar cuidado, tá? 1400, eu ponho 14 mais 1, fica século XV. Certo? Então, aí nós encontramos o século. Então, o período que ocorreu isso foi no século XV, um determinado marco histórico. Fomos para o barroco, estudamos e aprendemos algumas características em relação à arte, em relação aos textos literários que tiveram uma primazia e sofreram forte influência tanto da pintura quanto da escultura. Vimos aí autores e escritores que tentaram ressaltar isso. Fomos para o arcadismo, lá no século XVIII. Fomos para o romantismo, entre o século XVIII e XIX. Romantismo em Portugal, romantismo no Brasil. O realismo, no qual vou fazer uma retomada hoje com vocês. E fomos agora para o naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Poxa, Bruna, mas essas escolas literárias ainda ficam muito próximas no século XIX? Sim. E, fazendo uma retomada com vocês sobre as características do realismo, eu só quero recordar algumas coisas. Percebemos que, no realismo,
a palavra adultério aparecia em grande proporção. Ou seja, foi a partir de lá que as mulheres, né, vimos isso pelo Primo Basílio, o livro que eu fiz uma breve análise, que a mulher ela tinha uma certa restrição, ela gostava, era casada com aquele homem, mas quando o marido foi viajar e ela se sentiu solitária e sozinha, o que acontece? Desculpa. Ela se sente sozinha e solitária, ela vai lá e encontra o primo, que era um amigo aí da infância, que eles eram unidos, tinham algumas características juntos, e o que a gente pode notar é o seguinte, o primo Basílio acaba ficando aí com a mulher amada, então a mulher acaba traindo, que a palavra mais utilizada no realismo era o adultério. Havendo o adultério, o que acontece? O homem acaba percebendo quando volta da viagem, só uma breve análise aí do Primo Basílio para vocês, um resuminho. O marido percebe, mas ela acaba ficando doente depois e ele prefere não expor isso para a sociedade. Ou seja, no passado havia sim essa questão do adultério, havia a questão da traição, mas se isso era mostrado para a sociedade que a mulher era infeliz com o marido, isso seria uma grande balbúrdia, né? Seria um grande problema. Como assim? O pai da donzela que vendeu o dote para que ela fosse feliz e ele pudesse pagar as próprias contas dele, de terras e tudo mais, e percebe que ela é infeliz ou acabou traindo o marido. Então, isso normalmente era sempre feito nas escondidas. Ninguém percebia, ninguém sabia. O próprio marido às vezes tinha vergonha de ressaltar isso. E eu trago para vocês algumas características do realismo para partirmos para outras escolas literárias. Vocês vão perceber que essas novas escolas literárias que nós vamos estudar têm algumas características em comum, às vezes comum. Então, nós vamos começar a perceber e fazer algumas distinções. Ressaltando, quanto mais próximo agora nós vamos chegando do modernismo, estamos mais próximos da atualidade, questões que acontecem no dia a dia. Temos aí entre elas a oposição aos ideais românticos, ou seja, será que é realmente desta forma? Será que eu vou amar a pessoa e eu tenho que ser leal a ela sempre? Já vimos lá no realismo, né, que traz essas características, que não é bem assim. Um retrato fidedigno da realidade, o objetivismo e o materialismo, o universalismo e o cientificismo, a veracidade, a contemporaneidade, a linguagem culta, descritiva e detalhada, ou seja, eles vão buscar. Começa aí, no realismo, e agora no naturalismo vai se aprofundar mais. Eles vão começar a ser mais detalhados nos livros, eles vão colocar características. Então, muitos alunos falam, poxa vida, mas eu li um livro que o autor descreveu a mesa em 5 páginas, isso ficou desgastante, eu fiquei cansado, não entendi. Por que que eu volto e fico apertando a mesma tecla com vocês? É importante conhecer as características do período literário. Porque na maioria das vezes, quando nós lemos um livro, nós não temos aquele conhecimento prévio. O que é um conhecimento prévio? Eu não li nada sobre o período, eu não sei o que aconteceu na época. Então, eu vejo como um dever, uma obrigação. Vou ler aí que tem aqueles 10 livros que as universidades pedem, a USP pediu e pede para vocês analisarem. E como que vocês farão esta análise? As outras faculdades privadas também acabam pedindo, e como que vocês vão conseguir? Então, é muito importante vocês partirem de uma análise, compreender o que acontece, aquele conhecimento compartilhado, ver, anotar ou fazer um resumo de vocês mesmos para depois conseguirem compreender o estilo do autor. Ele tem uma estilística sobre isso, e isso nos ajuda muito. Essa linguagem culta, então, ele vai seguir a questão da métrica, ele vai ainda fazer uma relação, vai ver das escolas anteriores sobre soneto, ele vai seguir algumas características assim. Soneto eu vou recordar daqui a pouco com vocês, dos 2 quartetos e 2 tercetos. Temas urbanos, sociais e cotidianos. Nós já vimos lá, desde o Primo Basílio, que a relação de uma mulher que está infeliz com o marido e passa lá, permeia, né, a história da sociedade, a mulher dentro de casa, que tem uma governanta, a mulher limpa, mas ao mesmo tempo está vendo o que acontece dentro de casa. E acaba ameaçando depois a própria dona, a patroa, olha, se você não me dar tal coisa, eu vou contar para o seu marido. Então, são fatos do cotidiano. E aí já começa uma relação, que eu costumo falar, começa a esquentar a história.
Dentre as características do realismo, nós temos uma preocupação com o presente, uma crítica aos valores burgueses, então essa relação da burguesia, aqueles que sempre têm mais poder aquisitivo, querem se achar mais, querem pisar, mas não vamos entender como o rico querendo passar a perna no outro, tá? Não vamos ver desta forma, vamos ver ele querendo usar os status que ele possui. A crítica às instituições sociais da Igreja Católica, uma denúncia social da miséria, hipocrisia, a exploração e corrupção, uma investigação do comportamento humano, personagens comuns e não idealizados, um aprofundamento psicológico das personagens. O que seria isso, Bruno, aprofundamento psicológico? É aí que vai colocar mais características. Aquela personagem, ela possui um certo distúrbio, ela ama demais, mas por que ela ama demais? Qual que foi o sofrimento que ela teve? Começa nesse período, então, que os autores terão mais liberdade e olhando ao redor da sociedade, do período histórico que ele vai ressaltar. Romances de caráter documental. E aí eu entro com vocês na nossa matéria de hoje, que eu fiz uma retomada do realismo, eu comento sobre o naturalismo. O naturalismo, nada mais, nada menos, surgiu também no século XIX, surgiu na França, continente europeu, e ele teve como uma das características aí que ajudaram e ao mesmo tempo mostraram coisas novas, né? Então, peraí, uma escola literária, ela ao mesmo tempo ela tem características, mas ela também vai se distanciar. A partir daí aparecem novos autores, vamos estudar hoje sobre Aloísio de Azevedo, vamos ver as características que ele tinha, Olavo Bilac, vamos perceber, compreender algumas características e até curiosidades. Normalmente eu falo que professora de literatura é quase aquela que conta uma fofoca sobre o autor para poder compreender tal coisa. E vamos ver que algumas características da história de vida de alguns autores foram influência para a escrita deles. Então, eu sei que às vezes parece uma curiosidade, mas vale a pena. Por quê? Contando essa curiosidade, nós podemos compreender o estilo do autor. Então, ele escreve desse jeito porque ele passou problemas familiares? Exatamente. Vamos descobrir hoje autores que sofreram influências, autores que a família toda acabou falecendo de tuberculose, que era uma grande doença da época, não tinha cura. Então, muitos acabaram, né, denegrindo aí a sua história de uma forma ruim. No naturalismo, nós temos como algumas características. O que ele difere, né, do realismo, que é uma abordagem temática. Enquanto os realistas buscam analisar a realidade interior, procurando investigar a intimidade psicológica das personagens, de maneira sutil, com recursos expressivos, como a ironia e o sarcasmo, ou seja, poxa, Bruno, agora me lembrei da escola literária que você havia comentado lá dos trovadores, do Cantiga de Escárnio e Maldizer. Tem uma relação com isso, da ironia e do sarcasmo? Não posso mentir que beberam das fontes, né? Nos autores aí, o período, mas vocês viram que lá atrás era uma coisa sutil. Aí também nós temos de uma forma sutil, mas o sarcasmo, a ironia, a figura de linguagem ironia, né, que é dito, você vai ao cinema assistir um filme? Não, vou fazer compras. É uma forma irônica. Às vezes nós respondemos para o outro desta maneira. E essa é a parte do naturalismo. O naturalismo ele expõe de forma objetiva, fotográfica, as circunstâncias da realidade. Ou seja, é nesse período que certas ocasiões tem. Então, se a mulher é negra, ela vai ressaltar então o que ela tem de melhor. Nós vamos ver isso no Curtiço. Vou fazer uma análise com vocês do Curtiço. E é visto. Então, uma mulher, às vezes, que fica com outros homens, já vimos lá no realismo que é uma relação de adultério. E aparece demasiadamente no naturalismo. Nós vamos perceber como isso ocorre. A prostituição aparece também, certo? Então, vale a pena algumas características. Vamos agora imbricando esses assuntos do naturalismo. Vamos fazer uma breve pausa, tomar uma água e um café e já já estamos de volta.